Olá, eu me chamo Luísa Souza e, junto com a Luísa Benelli, a Laura Fraga e o Daniel Campos, venho apresentar um trabalho de fisiologia animal sobre o sistema respiratório. Meu grupo escolheu usar um pulmão de garrafa PET como modelo didático. Na aula sobre o sistema respiratório, os alunos vão aprender sobre esse sistema complexo e como ele é essencial para a homeostase e todas as suas funções, como as trocas gasosas, que é a captação de O2 e a eliminação de CO2, que é produzido pelo metabolismo celular, sobre sua importância para o equilíbrio ácido-base, já que ele regula a pressão parcial de CO2 no sangue, sobre como ele protege o organismo de partículas e micro-organismos inalados por mecanismos físicos e imunológicos, e como também é essencial para a vocalização. Na aula sobre o sistema respiratório, os alunos. A respiração em mamíferos tem 4 etapas: a ventilação, a respiração externa, o transporte e a respiração interna. A ventilação pulmonar é gerada pela ação coordenada do diafragma e dos músculos intercostais. O transporte dos gases é realizado principalmente pela hemoglobina nos eritrócitos, completando o ciclo das trocas gasosas entre o ambiente e os tecidos. A respiração é. Bom, e quais são os principais objetivos do trabalho? Os três principais são compreender a anatomia e a fisiologia do sistema respiratório, ou seja, saber as partes principais e como elas funcionam, o que elas fazem. Relacionar os movimentos do modelo didático com os movimentos reais, ou seja, entender como é que funciona a contração mecânica e a diferença de pressão para a respiração do diafragma e do pulmão em si. E vivenciar o processo de montagem do modelo para entender, praticamente, ver, tocar como funciona o pulmão. Bom, esse trabalho é focado no pessoal do ensino médio, mais especificamente para o pessoal do segundo ano do ensino médio que está aprendendo sobre a anatomia humana e como funciona o corpo humano, os órgãos, os sistemas que compõem ele. As BNCCs usadas, como dá para ver aqui, é a EM13CNT202, a EM13CNT203 e a EM13CNT206. Bom, tempo de execução do trabalho. Para fazer o modelo, a gente estima de uns 5 a 10 minutos. Quem fez o modelo aqui do grupo fez nesse tempo. Não fui eu que fiz, eu sou muito mais enrolado, então se o professor está muito ocupado, ou se ele é que nem eu, vai demorar, eu diria, uns 20, 25 minutos. Já a execução da atividade em sala de aula, essa é um pouquinho mais longa. Precisa de um período inteiro para explicar para os alunos como é que funciona o sistema respiratório, mostrar como é que é o do humano, de réptil, de ave, no geral, assim, explicar como é que funciona a ideia básica no sistema respiratório. E daí a gente pega e monta o modelo em aula, se o professor resolver fazer em aula, ou se ele quiser trazer o modelo pronto já, o tempo é diferente. E esse é um período extra, o primeiro foi para explicação, o segundo é para usar o modelo como ferramenta didática, tanto montar o modelo em sala de aula, ou interagir com ele, pegar, desmontar, fazer coisa de aluno que o pessoal gosta de fazer, eu gosto de fazer em sala de aula também. Oi, gente, eu sou a Laura. Eu vim apresentar os materiais necessários para formar o modelo didático do pulmão. Então, garrafa PET 500 ml, 1,5 litro ou 2 litros. No nosso caso, a gente usa uma 2 litros. Fita isolante e tesoura. A fita pode ser da tua preferência também. 3 bexigas e uma luva. No nosso caso, a gente usa uma luva por causa do diâmetro da garrafa, que às vezes facilita. Mangueira ou canudo e elástico para prender os bexigas na ponta do canudo. Então a gente consegue ver que esses materiais são bem diversos. A gente consegue modificar vários deles para facilitar para os professores e para os alunos conseguirem para formar a aula. Então aqui está o vídeo da gente montando o material didático passo a passo de uma forma simples. A ideia é que eles tragam seu próprio material ou a gente leve o material para eles montarem seus próprios modelos em sala de aula e conseguirem ver como o sistema funciona dentro do nosso corpo, de uma forma mais leve e mais divertida. Então, aqui está o vídeo da gente montando o material didático passo a passo de uma forma simples. A ideia é que eles tragam seu próprio material ou a gente leve o material para eles montarem seus próprios modelos em sala de aula e conseguirem ver como o sistema funciona dentro do nosso corpo, de uma forma mais leve e mais divertida. Então, aqui está o vídeo da gente montando o material didático passo a passo de uma forma simples. A ideia é que eles tragam seu próprio material ou a gente leve o material para eles montarem seus próprios modelos em sala de aula e conseguirem ver como o sistema funciona dentro do nosso corpo, de uma forma mais leve e mais divertida. Então, aqui está o vídeo da gente montando. Então, gente, como que o nosso grupo pensou que poderia ser o desenrolar, né, o desenvolvimento da atividade? O professor, ele poderia conduzir todo esse roteiro, né, dessa atividade, iniciando com uma aula teórica. Então, ele
apresenta ali para os alunos, né, explica como é que são quais são, né, as funções do sistema respiratório, como que é a anatomia do sistema respiratório, quais são os órgãos, né, que compõem o sistema respiratório, como que é a fisiologia, então como é que rola as trocas gasosas ali nos alvéolos. Além disso tudo, ele pode frisar qual que é o percurso que o ar faz, né? Quando a gente respira, inspira e depois expira, né? Coloca o ar para fora. Depois do professor ter explicado tudo isso, os alunos já vão ter ali uma base teórica bem sólida e vão poder entender o que eles vão estar montando na segunda parte da aula, que é a parte prática. Nessa parte prática, os alunos vão montar o modelo. E aí o professor pode dividir eles em grupos, em duplas ou até individual, se, né, a turma não funciona muito bem unida, ali em grupos e duplas. E aí os alunos vão montar o modelo. Eles precisam trazer os materiais, né? Isso vai estar lá explicadinho na avaliação. No caso, isso vai ser um item na avaliação, né? E eles vão precisar montar, é hora de montar o modelo do pulmão com base em tudo que eles aprenderam ali na aula teórica. O professor vai passar as instruções, né? Eles devem cortar a garrafa PET, enfim, tudo que a Laura já explicou ali nos outros slides. E vão para essa parte mais prática da aula. Por fim, o professor vai fechar, né, a aula fazendo uma correspondência entre o modelo e o nosso sistema, né? Mostrando ali no quadro o que corresponde ao que no modelo, no nosso sistema. Ah, a caixa torácica é a garrafa, os pulmões são as bexigas, o diafragma é a bexiga que tu puxa, enfim. Ele vai fazendo essas correspondências e faz ali um fechamento da aula, né? Garantindo, assim, que todos os estudantes conseguiram, no final, compreender qual que é o propósito ali daquele modelo, né? E que o modelo teve a sua função didática cumprida também, né? Como que o nosso grupo pensou que poderia ser a avaliação dessa atividade? Quais seriam os critérios para a gente avaliar os alunos nessa proposição dessa atividade dividida em 3 momentos, né? Primeiro, seria como eles estão participando e se engajando da atividade. Se eles estão colaborando, se eles se organizaram, trouxeram material, se eles estão seguindo as instruções para fazer a montagem, se eles não começaram a fazer a montagem enquanto o professor estava explicando o que deveria ser feito. Então, esse seria o primeiro ponto. Ver se eles estão engajados e se está todo mundo participando. Por exemplo, se eles estão fazendo em grupo, se o colega não está de canto, se está todo mundo fazendo, todo mundo se ajudando, enfim. Seria esse primeiro critério de avaliação. Participação, engajamento, trabalho deles ali em grupo, em dupla ou até individualmente, né? Porque se alguém não trouxe material, aí não vai conseguir ser avaliado nesse critério. Segundo ponto seria a capacidade deles associarem as coisas. No caso, relacionar o conteúdo que foi visto na aula teórica com o que eles estão construindo ali na prática com o pulmão de garrafa PET. Então, conseguir relacionar as estruturas anatômicas às que estão no modelo da garrafa PET. Então, entender que a garrafa em si é a caixa torácica, entender que a mangueira ou os canudinhos são um caminho, né, os órgãos que fazem essa condução do ar, ali a traqueia. Se eles conseguem entender que a bexiga que é puxada para baixo é o diafragma. E por último, se eles conseguem entender a mecânica por trás do processo fisiológico da respiração. Então, se eles conseguem perceber que existe uma relação entre o diafragma, né, a contração e o relaxamento do diafragma, a variação de pressão quando entra e sai o ar. Então, eles têm que perceber que quando puxa a bexiga é como se o diafragma tivesse contraído. Quando ele se relaxa, o ar é expelido para fora. Então, esses seriam os 3 pontos que a gente chama a atenção, que o professor deve avaliar, assim. No caso, pode, né, avaliar. É uma sugestão do nosso grupo. Eu queria comentar que essas foram as nossas referências para a construção da base teórica, né, da aula. Nós vamos deixar ela na descrição também, então vocês podem acessar essas referências na descrição. Por fim, o nosso grupo queria agradecer por terem assistido o vídeo e desejar uma boa atividade para vocês, que ela seja proveitosa, que os alunos aproveitem, que consigam construir, né, o pulmão e que eles consigam fazer essa prática significativa, né, de associar o nosso corpo, o corpo deles, o corpo dos mamíferos,
com esse modelo, né? Feito com materiais reaproveitados, enfim. Obrigada por assistirem e até a próxima.